Olá, meu nome é Nayade e hoje eu vou falar sobre o meu plano de trabalho que se chama A Influência da Imprevisibilidade Ambiental nas Estratégias de História de Vida de Adolescentes. Eu inicio essa apresentação falando um pouco sobre esse período que está sendo estudado, a adolescência, que é considerada ponto de inflexão para o desenvolvimento dos seres humanos, visto que todas as mudanças que ocorrem durante esse período, tanto hormonais quanto sociais e desenvolvimentais, parecem ser preditoras de comportamentos futuros, tais como comportamentos de risco em jovens e adultos. Esses comportamentos têm sido objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento, dentre elas a psicologia, as ciências sociais e a criminologia. Nesse plano de trabalho, nós vamos utilizar a psicologia evolucionista para tentar compreender de que forma se desenvolvem esses comportamentos. A teoria da história de vida ela é adotada pela psicologia evolucionista para tentar compreender de que forma as variáveis ambientais, ou seja, as pistas ambientais nas quais os indivíduos se desenvolvem, predizem a adoção de diferentes estratégias reprodutivas e somáticas. As estratégias de história de vida se dividem em duas, as rápidas e as lentas, que, por sua vez, são medidas e analisadas por meio das pistas ambientais de severidade e imprevisibilidade. Nesse estudo, nós focamos na imprevisibilidade ambiental. Os indivíduos que crescem em ambientes marcados pela instabilidade e pela imprevisibilidade tendem a desenvolver uma estratégia de vida mais acelerada, marcada pela iniciação sexual precoce, pelo maior número de parceiros sexuais e o maior número de filhos. Mas também está relacionado com os maiores níveis de agressividade, de impulsividade e também de comportamentos de risco. Nós tivemos dois principais objetivos com esse estudo: mapear os instrumentos utilizados para mensurar o construto de imprevisibilidade ambiental e identificar qual é a definição adotada pelos estudos de imprevisibilidade ambiental. E também foi analisada qual a sua relação com as estratégias de história de vida. Agora, falando um pouco sobre os nossos procedimentos e a metodologia adotada, foram buscados por meio de periódicos nacionais e internacionais as palavras-chave relacionadas à teoria da história de vida, de imprevisibilidade ambiental, de estratégia de vida rápida e lenta e de adolescência. Agora, falando um pouco sobre os nossos resultados e a discussão. Foram identificados 8 artigos. Dentre eles, 7 foram realizados nos Estados Unidos, um deles foi realizado no Brasil e um deles em diferentes países da Europa e das Américas. Foi possível analisar que o conceito de imprevisibilidade é empregado de diversas formas nos estudos, a partir da avaliação das crenças de imprevisibilidade em relação ao cuidado e apoio familiar, ao sentimento de segurança em casa, à orientação e planejamento para o futuro, as mudanças de residência ao longo da vida, as mudanças no status socioeconômico da família e as mudanças ou ausência paterna na configuração familiar. Dentre os 8 estudos analisados, 4 foram realizados por meio de designs longitudinais. A idade média das amostras foi de 20 a 30 anos. Também foi analisado que a imprevisibilidade ambiental, que ocorre principalmente antes dos 5 primeiros anos de vida, parece estar mais diretamente relacionada aos níveis de agressividade e comportamento impossível na vida adulta. Em adição a isso, também foi constatado que a imprevisibilidade ambiental prediz mais fortemente o número de parceiros sexuais na adolescência do que a severidade ambiental. Trouxe aqui alguns exemplos de escalas que foram utilizadas e algumas adaptações delas. Essa escala de Confusion Habit and Order Scale, ela mede o nível de confusão, causa e desordem em casa. Esses são alguns exemplos de itens. Aqui está a escala completa. E também também foi utilizada o Survey de Life Experiences, que é um instrumento de 57 itens que avalia alguns eventos ao longo da vida. Nos estudos analisados, eles utilizaram alguns itens dessa escala, que principalmente estavam relacionados às mudanças no status de emprego, às mudanças nas residências e às mudanças no status de coabitação. Agora, falando um pouquinho da discussão. Nós percebemos que existe uma grande variedade de instrumentos e diferentes conceituações adotadas para medir a imprevisibilidade ambiental, e isso leva a uma dificuldade na replicabilidade desses estudos.
também foi analisado que grande parte deles, apesar de utilizarem os questionários sociodemográficos, não estudaram de que forma as correlações com a cultura, e a raça e a orientação sexual se relacionavam também com as estratégias de história de vida e o desenvolvimento delas, né, na imprevisibilidade ambiental. Por esse motivo, né, nós defendemos que é interessante que mais estudos sejam realizados em países subdesenvolvidos e que também adotem a perspectiva de designs longitudinais, para que seja feita, né, uma análise e comparação das variações de padrões de imprevisibilidade em diferentes momentos da história de vida. Essas são algumas referências adotadas. Muito obrigada pela atenção.